Boa noite a todos. Eu vou fazer uma breve leitura, tá? O livro é Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Super recomendo, Evangelho no Lar, livrinho de cabeceira, muito bom, tá, gente? O item 90, e a leitura da noite é de coração puro. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Pedro, capítulo 1, versículo 22. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E a quantos experimentam dificuldades para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor, que não passam de réstias fúlgidas a luzirem através das muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permanecemos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surgem as circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição: amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Vamos então procurando uma posição confortável nas nossas cadeiras, relaxando o nosso corpo físico, fechando os olhos físicos, para abrirmos então os olhos do Espírito, que enxerga em todas as direções. Que possamos nesta noite inspirar com mais tranquilidade, que possamos sentir as vibrações do ambiente que nos envolve, sentindo a presença amorosa dos nossos benfeitores espirituais, sentindo o cuidado, o zelo, o carinho que cada um nutre por seus tutelados. Que a gente tenha essa certeza absoluta em nossos corações, de que a caminhada é difícil, mas a misericórdia de Jesus, ela é para cada um de nós. E nós vamos interpretando essa misericórdia de acordo com o nosso entendimento, de acordo com o que nós realmente desejamos nessa vida. Que a paz do Mestre envolva cada coração aqui, seja os corações no corpo físico e os corações no corpo espiritual, que com certeza esse salão está cheio. Que a paz divina nos fortaleça, abrindo as nossas mentes espirituais, para que a gente possa absorver desse néctar do conhecimento, que é estar com Jesus.
Que assim seja. Bom, essa noite nós temos o grande prazer de receber a nossa querida amiga Alba Sampaio. A nossa querida amiga tem uma trajetória maravilhosa de trabalhos junto, à literatura, é psicóloga clínica e trabalhadora do Grupo Espírita Allan Kardec de Guarapari. E a nossa amiga querida hoje trará o tema Jesus e Madalena, um diálogo renovador. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa palestra. Que o nosso Mestre Jesus possa nos abençoar em mais essa noite de trabalho, de divulgação da sã doutrina. Como nós estamos sendo vistos, a gente vai fazer uma audiodescrição. Eu tenho 1,60 m, estou de blusas com rajados de marrom, uma calça marrom, uma pulseira e um colar. Meu cabelo é preto, castanho, na verdade, e curto, e uso óculos quadrado. Quando a gente é de bom alvitre, fazer a descrição, porque tem aqueles que não enxergam e podem ter uma noção de quem nós somos através da audiodescrição. Eu venho de Guarapari, Espírito Santo, estou falando de Vila Velha, Espírito Santo, uma cidade, Guarapari é uma cidade a 50 e poucos quilômetros aqui da nossa cidade linda de Vila Velha. E é uma alegria voltar aqui a essa casa, depois de tanto tempo, depois desse período pandêmico que nos separou, e voltar agora é sempre uma alegria. E voltar a essa casa me traz uma memória afetiva muito grande, porque aqui vieram meus pais há muitos anos, meu pai um divulgador também da doutrina espírita, Manuel Sampaio, e com ele eu vim aqui quando criança, e agora como adulta, já quase na terceira idade, falta pouco, a gente está aqui na tarefa de divulgação que nós começamos lá em 76, quando nós tínhamos 14 anos lá em Guarapari, e a nossa casa completa, Sofia, 47 anos. Completou 47 anos agora, dia 16 de maio, anteontem. A nossa casa está em festa. Contam que Jesus, certo dia, andara junto ao Lago Azul de Genezaré. E as multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curara um cego junto ao velho tanque de Siloé. Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou, junto ao Lago Azul de Genezaré, caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, como na Betânia e em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. E é esse Jesus que curara cego, que curara leprosos, esse Jesus que fazia andar os coxos, esse Jesus que marcou o calendário entre antes e depois dele. É a esse Jesus que nós servimos nas casas espíritas, ou deveríamos servir no mundo cristão, que a gente vai conversar nessa noite de hoje. Esse diálogo extremamente renovador entre uma figura simbólica do movimento cristão à época na Palestina antiga. Uma mulher à frente do seu tempo, e uma mulher que teve na narração do irmão X, no livro Boa Nova, quem não leu, leia, quem já leu, leia de novo, que é um livro extremamente importante para o espírita,
que ali são crônicas, são narrativas espetaculares do mundo espiritual, da vinda de Jesus aqui na Terra, né? Do mundo espiritual, porque foi psicografado pelo irmão X, Humberto de Campos, através do nosso querido Chico Xavier. Então, esse diálogo renovador que está no capítulo 20, a gente vai conversar sobre ele, sobre esse capítulo, na noite de hoje. Então, como nós falamos, aí está o livro, que foi psicografado em Pedro Leopoldo, dia 9 de novembro, em 1940, por Humberto de Campos, que foi um jornalista político e escritor brasileiro. Ele ocupou a cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras, em 8 de maio de 1920. Então, a gente está falando aqui de um homem, de uma escrita extraordinária e encantadora. Não é fácil escrever contos, crônicas, não é fácil escrever textos com uma capacidade intelectual de Humberto de Campos, à época, vindo psicografar através daquela simplicidade extraordinária de Chico Xavier. Então, esse livro é um livro extraordinário, que a gente não pode deixar de ler. Humberto de Campos, com a sua narrativa, faz com que a gente volte à época da narrativa. Tamanho os detalhes, tamanho o olhar, né? Quando ele fala do vento, né? Quando fala que Maria estava à frente do lago de Genezaré, você é capaz de sentir o vento a tocar nos cabelos daquela mulher. Tamanha a beleza da escrita do nosso querido irmão X, né? Que é o nosso querido Humberto de Campos. E por que se tornou irmão X? Né? No livro, esse aqui está escrito Humberto de Campos, esse que está aqui no slide. Mas passou a ser irmão X por causa dos direitos autorais à época que a família desejara, né, os direitos autorais, né, porque ele deixou uma família lá no Rio de Janeiro. Então, passou a assinar como irmão X, e não tem só essa obra, existem outras obras aí do Humberto de Campos. Então, isso aí que nós tiramos, deixa eu voltar aqui, Peraí, é o capítulo 20 deste livro, tá bom? Então, depois em casa, no dever de casa, ele está disponível no site da Federação, em PDF. Então, assim, não tem como a gente dizer, eu não tenho livro, né? Porque ele está aí, virou domínio público, então a gente pode adquirir. No Novo Testamento, da onde se tira as citações, onde tem a nossa querida personagem da noite de hoje, vocês vão ver que vai estar meio estranho, gente, que é problema de configuração, tá? Aquele jardim ali não estava branco, tá bom? É porque a configuração do computador está diferente do meu PowerPoint. Mas eu acho que vai dar para a gente ler. Lá em João 20, está escrito assim: Maria de Madalena, Pedro e João encontraram o sepulcro vazio. O Cristo ressuscitado aparece a Maria no jardim. Então, a gente vai tirar aí citações onde tem a Maria de Magdala, ou Maria Madalena, ou Madalena, ou Maria, onde nós vamos algumas vezes falar. Então, nós vamos ver que tem aí em João 20, o primeiro contato entre eles está narrado no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, também no Evangelho de Lucas. Cristo encontra Maria Madalena e expulsa dela 7 demônios. O Evangelho de João narra como Maria, tendo tomado uma libra de perfume de nardo puro, nardo, uma planta, e muito caro, nós vamos entender essas simbologias, caro, né? Perfumou os pés de Jesus e com seus cabelos enxugou os pés dele, sendo que a casa ficou repleta do odor do perfume. Então, a gente tem essas duas passagens que têm inserido o nome de Maria de Madalena. E por que perfume
caro, perfumou os pés de Jesus, um perfume muito caro. Porque Maria era uma mulher de posses, né? Nós vamos ver aqui a história dela um pouco, também do livro que nós tiramos, e de um vídeo do Haroldo Dutra Dias, que a gente vai fazer referência desse vídeo, né? Uma palestra que ele faz, belíssima, sobre Maria de Magdala. Então, nós vamos ver lá na Wikipédia, da onde nós tiramos essas informações, e aí a gente tem várias fotos de vários pintores que decifraram como seria o rosto dessa mulher, né? A gente tem aí o Tintoretto, mas antes a gente teve o Caravaggio. Como que seria a Maria de Magdala ao olhar de Caravaggio? E ao olhar de Tintoretto, um pintor italiano. Era uma mulher, no Wikipédia está, é uma mulher linda, dona de um sítio em Magdala, rica, entende agora o perfume caro? Né? Cortesã que atendia os homens ricos do entorno, sintonizada com os prazeres do corpo e da matéria. Isso aí é do vídeo que a gente falou, que é o exemplo de fé de Maria de Magdala, de Haroldo Dutra Dias. A gente vai tirar muitas informações, porque a gente sabe que Haroldo é um grande pesquisador do Evangelho, né? Hoje nós temos o Haroldo como um ícone em termos de pesquisa, ele e Cosme Massi, né? Cosme Massi das obras kardecianas, mas Haroldo Dutra Dias do Evangelho de Jesus. Então ele se mostrou um grande pesquisador e escreveu, vamos dizer, né, reescreveu a Bíblia e foi condecorado pela sinagoga em São Paulo, tamanha maestria da tradução, né? Certamente ele teve que aprender latim, grego, para poder traduzir a Bíblia e trazer esses conhecimentos para nós. Então a gente vai ver que aqui Haroldo diz, né, para nós, assim como a Wikipédia, ou Wikipedia, não sei como é a pronúncia, que ela era uma cortesã. Mas tem alguns registros que dizem que ela era uma mulher de má vida. E é bom entender que mulher de má vida hoje, dos anos 50, 40, 30 para cá, mulher de má vida é prostituta. Mas naquela época do Cristo, mulher de má vida também era aquela mulher que não era casada, ou que não tinha, ou era viúva e tinha homens visitando a casa dela, ou não era uma mulher condizente com os hábitos da época. A gente sabe, historicamente, o quanto a mulher tem sofrido, né? Na história da humanidade, a gente sabe a história, o caminhar da mulher, né? Sabe o quanto se foi silenciada, o quanto essa mulher foi silenciada. E, obviamente, os registros mostram que ela foi uma cortesã e que ela era uma mulher de má vida. Lembrando que mulher de má vida tem esse contexto, ok? Tá tranquilo? Beleza? Então tá. E lá no Wikipédia diz que Magdala foi uma pequena aldeia aparentemente situada na Galileia, visto que parece ter sido local de nascimento de Maria de Madalena, também chamada de Madalena, ou chamada Maria de Magdala. E ela era uma mulher rica. E diz Haroldo, por que será que ela não foi apedrejada, já que ela tinha outros homens? Estava cansada daquela vida, porque ela atendia aos homens ricos da época. Ela não era uma mulher comum, atendia sexualmente aos homens ricos daquela época. Como qualquer um de nós, chega um momento em que a vida começa a trazer muitas interrogações. Chega um momento em que nós vamos amadurecendo, graças a Deus, e não foi diferente para Maria de Magdala. Ela chegou a um momento que ela disse, a vida está estranha, isso eu não quero mais para mim. Eu quero viver de forma diferente. Assim como qualquer um de nós, eu não quero mais essa vida que eu tenho. Eu quero fazer algo diferente, algo em mim está faltando. Eu preciso fazer algo diferenciado do que eu estou vivendo até agora, né? E chegou esse dia para ela, que era uma mulher empoderada, rica.
Aí a gente tem o mar da um mapa aí que mostra o mar de Genezaré, ou o lago de Genezaré. Chama-se de mar porque é uma extensão muito grande, né? Ele banhava muitas cidades. E aí a gente vai ver, que eu não tenho uma ponteira aqui, mas a gente vai ver ali do lado esquerdo, né, no meu lado esquerdo, Magdala, e lá na ponta Cafarnaum, né? E aí diz Humberto de Campos, uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Isso mostra o quanto ela tinha dinheiro, porque, via de regra, essas viagens eram feitas a pé ou no lombo de uma mula, né? Quem não tinha dinheiro. Ela era uma mulher de posses e pagou uma barca para levá-la a Cafarnaum, que ela morava em Magdala. E é sempre bom lembrar aos companheiros que estão aqui presentes e aos internautas que antigamente as pessoas tinham o nome da cidade onde nasciam. Jesus de Nazaré, Paulo de Tarso. O sobrenome hoje que a gente tem é coisa recente, né? É recente. Eu lembro do Ney Lobo, quando teve aqui, ele é do Paraná, de Curitiba, há muito tempo, né? Eu ainda nem tinha cabelo branco, você tem ideia? Né? Só que meu cabelo branco veio muito cedo, viu, Sofia? Culpa do seu Sampaio. Papai tinha cabelo branco muito cedo. Então, Ney Lobo falou, e ele era, à época, estava com quase 80. Se tivesse encarnado, estaria com 120 anos, né? Mas ele dizia que o nome dele foi Ney Lobo porque era Ney, porque o pai gostava desse nome, era o nome do pai dele, e Lobo porque o pai dele tinha muito lobo nas cercanias. Aí botou lá Ney Lobo, bota Ney Lobo, botou Ney Lobo. O nome, isso não vamos falar da década de 20, 30. Então, esse nome que a gente tem, Alba Lucínia Santana Sampaio. Sampaio é do meu pai, Santana é da minha mãe. E não Alba de Cachoeiro, porque eu nasci lá, mas hoje vivo em Guarapari. E isso era comum naquela época. Jesus de Nazaré, porque nasceu em Nazaré. Jesus viveu em Nazaré. Paulo de Tarso, porque nasceu em Tarso. Magdala, porque tinha um sítio em Magdala, a Maria. E ela foi de barca a Cafarnaum. Maria de Magdala penetrou um umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la, tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. Os grifos aí todos são meus, tá? Só para a gente destacar e prestar atenção nessas palavras bem significativas desse texto de Humberto de Campos. Então a gente vai ver que Jesus parecia esperá-la. Tal o sorriso, tal o grande sorriso que a recebeu. E a gente vai ver que nos escritos bíblicos, nós vamos ter muita presença de Jesus em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro. Né? Volta e meia a gente vai ter uma passagem bíblica dizendo, Jesus estava em Cafarnaum, ou Jesus estava em casa de Pedro. Né? E aí Maria sabia que Jesus estava lá e penetrou o umbral da humilde residência da casa de Pedro, né? O portal, a porta, ela entrou para a casa dele. Senhor, diz Maria, essa aí é a visão de Maria de Magdala de Giovanni Girolamo, né? Girolamo. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Observa que Maria já ouvira Jesus em algum momento. Não houve só um despertamento, né? Eu quero mudar de vida. Não. Houve um processo. E tudo na vida obedece a um processo. Né? A gente agora, no caminhar da psicologia, porque eu sou professora de literatura e língua portuguesa, no caminhar da psicologia, que a gente percebe que as pessoas querem melhorar, sair da depressão de hoje para amanhã. Se eu levei 2, 3 anos para deprimir, não vai ser amanhã que eu sairei dessa depressão. Né? É todo um processo. Né?
processo para sair. Lembra lá que depressão não é um buraco? Depressão na pista. E diz o dito popular que subir ou descer é mais fácil? Descer, né? Para descer, todo santo ajuda. Mas para subir, é isso. Existe um esforço, um processo. E houve um processo de mudança na nossa querida. Houve um processo. Começou com um desejo de mudar do mundo de sensualidade, de prazer. Ouvira falar desse homem que havia passado pelas cercanias de Magdala, de Cafarnaum, de Nazaré, de Betsaida, de Betânia, de tantos outros lugares que Jesus passou. E aí ela resolve procurar Jesus. Pegou uma barca em Magdala e foi para Cafarnaum. E disse: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Observa que ela sabe que Jesus a conhece. Uma mulher que viveu, aspas, em pecado, a gente vai usar esse termo porque é esse termo que está lá no livro e é esse termo que ela usa. O irmão X, Humberto de Campos, ele tem acesso às histórias à época do Cristo, por isso que ele escreve, ele era um cronista, então ele vai escrever uma crônica, e esse texto, capítulo 20, é uma crônica, e na crônica está: eu sou filha do pecado. Então nós vamos usar esse termo, porque é esse termo que está lá. E ser filha do pecado, ela sendo filha do pecado, sabia. Não convivendo com Jesus, sabia. Não conhecendo Jesus, sabia que ele a conhecia. Tendes a clarividência do céu. Uma mulher que viveu no pecado, uma mulher que viveu nos prazeres, uma mulher de um cristianismo, na época de uma Palestina antiga, é capaz de entender que Jesus a conhecia e tinha a clarividência, por isso que a conhecia. Observai como eu tenho sede do amor verdadeiro. E é interessante, séculos se passaram, 2 milênios se passaram da vinda do Cristo e nós não conhecemos o Cristo. A prova de que nós não conhecemos o Cristo é a situação social que nós estamos vivendo. Se nós verdadeiramente conhecêssemos o Cristo, porque Ele nos conhece. Eu lembro que a Venita Abranches, isso me emocionou muito à época, em um ano de 99, eu iniciando, sendo indicada para ser presidente da Casa Espírita, do Grupo Espírita Allan Kardec, que nossa querida irmã lembrou, e eu não queria, à época eu estava terminando a pós, aquele monte de coisa na cabeça, não dava, não, ia lá chorar as pitangas com a Venita. Venita Branches estava presidente do Grupo Espírita Atual para Barbosa Lima, em Anchieta, a 20 minutos de Guarapari. E eu lembro que chegando lá, muito chorosa, né, querendo de alguma forma que ela me ajudasse a entender o que estava acontecendo, para que ela pudesse me orientar diante de tudo que estava acontecendo, ela lembrou, né, me lembrou novamente: Alba, conversa com Jesus. Olha que lindo que ela fala. E eu vou me emocionar como eu sempre me emociono quando eu conto essa história. Eu falo assim: eu não vou chorar, Venita. Não vou chorar, ela já desencarnou, mas não tem jeito. Aí ela falou assim para mim: conversa com Jesus. Ele te conhece pelo nome. Não é lindo isso? Se eu falar assim: Senhor, Ele vai dizer assim: fala, Alba. Porque Ele sabe quem eu sou. Ele sabe que eu sou uma pecadora.
como Ele sabe? Ele não me julga. E por não me julgar, Ele tem piedade de mim. E por ter piedade, me abraça e me cuida. Foi assim que Ele fez com Maria. Ele não olhou a Maria se ela era ou não filha do pecado, se ela era ou não cortesã, se ela deitava com muitos homens ou não. Para Jesus não importava. O que importava para Jesus é que ela tinha... Opa, não fui eu. Espera aí. Espera aí, menino. Não é F5? F5. Não foi. Sempre tem um anjo. Aí. Oh, glória. Obrigada. É que eu bati o dedo aqui também, minha linda, desculpa. Eu errei aqui. Obrigada. E assim, para Jesus não tinha importância. O que importava era o que ela desejava ser, era o que ela queria ser. Vai, Maria. Essa aí é de Guido Reni, essa imagem, esse desenho, melhor dizendo. Vai, Maria, sacrifica-te e ama, sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Acredita em mim, só isso. Bom te ver. Bons tempos, você me lembra. Acredita. Só isso. Acredita em mim. Vai. Uma mulher, filha do pecado, cortesã, chegou o momento de mudar de vida, ouviu falar de Jesus, ouviu as palavras dele e mudou. E a gente está no século 21, sendo testado o tempo todo. Vivemos num mundo de ódio, de violência, de feminicídio, de abandono. Um mundo que é muito mais fácil conhecer Jesus do que aquela época, porque aquela época, para ela conhecer Jesus, ela tinha que ir ao encontro dele, andar muito. E hoje não. Olha a facilidade, cheguei aqui em 50 minutos, só demorei mais um pouco porque demorei para estacionar aqui. Olha a facilidade, né? Então Jesus alerta Maria, vai. Foi como a Venita falou para mim, vai, Alba, vai. Trabalha, crê, mas vai. Trabalha em nome dele, porque é isso que ele quer. E vai. E é isso que Jesus fala para Maria. Uma fala do Haroldo. Não havia de Jesus nenhum olhar de julgamento. Não havia uma vibração de censura. Nada do magnetismo de Jesus censurava Maria de Magdala. Dele só emanava uma bondade divina. Gente, é extraordinário. Não é igual a lição de hoje, né, na leitura preparatória. Né? Amai como eu vos amei. Amai como eu, esse eu é Jesus. Amar como Jesus ama é um amor que não condena, que não julga, não censura. É um amor recheado de bondade divina. E aquela era uma mulher que todos acusavam, que todos falavam mal. Inclusive os homens que deitavam com ela. E não havia no olhar de Jesus nenhuma censura, nenhum julgamento.
Nesse instante, então a gente volta lá, ela entra na casa de Simão. Simão Pedro passou pelo aposento, demandando o interior, e a observou com certa estranheza. Nós estamos pendendo mais para Jesus ou para Pedro? A convertida de Magdala lhe sentiu um olhar glacial, quase denotando desprezo. Pedro, humilde sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Então voltemos lá a Pedro. Nós estamos mais para Jesus ou para Pedro? Para Pedro. Vamos pensar, caros internautas e companheiros, será que as igrejas hoje estão preparadas para receber os nossos irmãos transexuais? Vamos pensar? Será? Será que o meu olhar para aquele homem trans ou para aquela mulher trans vai ser o olhar de Pedro ou o olhar do Cristo? E se a Alba, que a Sofia conhece, desde menor de idade, porque pequenininha eu sou, né? Desde menor de idade, e me visse lá no final da praia de Jardim Camburi, lá no final da praia de Camburi, com os travestis e com as prostitutas. E alguém vai lá, fala assim: Sofia, você conhece aquela menina baixinha que vem falar aqui? Aquela de Guarapari? Você conhece ela? Pois é, ela estava lá no final da praia do Camburi, conversando com um pessoal meio estranho, esquisito. Será que ela deve fazer palestra aqui, Sofia? Ela estava lá. Percebe que nós somos julgados o tempo todo? Lembra lá da história de Chico Xavier com as duas prostitutas? Né? Linda aquela história. Ele precisava de alguém para tomar conta de um senhor. Quem apareceu? Duas prostitutas. E ele fez exatamente como o Cristo fez. Vocês ficam aí tomando conta porque eu vou trabalhar. Tá bom? Não perguntou se era, se não era, se deixava de ser, o que fez, como é que foi a noite, nada. Aceitou e as duas se converteram ao Espiritismo. Então Pedro tinha um olhar de julgamento. E aí passa a narrativa, ela vai embora, Jesus desencarna, e ela se sente sozinha, resistindo às propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda. Porque os apóstolos, os discípulos, agora apóstolos, não aceitavam Maria. Não aceitavam Maria na divulgação da Boa Nova. E ela se sentia sozinha, óbvio. Jamais uma mulher poderia fazer parte do apostolado do Cristo, nunca, principalmente uma mulher pecadora. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Ela lembra, humilde sozinha, triste, sentada à beira do lago, nas areias lá do lago, ela lembra do que Jesus falou para ela: viver bem, Maria, é imolar-se. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é imolar-se. E quem no Evangelho imolou-se? E o que é imolar? Sacrificar. Para a gente se tornar melhor é preciso sacrificar. Para a gente sair da ansiedade é preciso sacrifício. De um novo caminho. Se eu sei que aquele caminho me leva à ansiedade, para que eu vou continuar seguindo aquele caminho? Se aquele caminho me leva à doença, para que eu vou seguir aquele caminho? E quem foi que imolou-se? O nosso querido Pedro e o nosso querido Paulo.
E para eles chegarem onde eles chegaram, além de Maria de Magdala, que é o foco nosso, eles precisaram sacrificar-se, principalmente Paulo de Tarso, e mais ainda Maria de Magdala. Porque Paulo de Tarso era homem, numa sociedade paternalista, machista, e ela não. Ela era mulher, vivendo numa sociedade machista. Jamais ela poderia seguir o Cristo, nunca. Para Divaldo Pereira Franco, a Maria de Magdala foi uma das maiores, um dos maiores sacrifícios que um ser humano pôde fazer. Porque ela alcançou, alcançou a caminhada dela numa encarnação, uma caminhada evolutiva numa encarnação. Que ela saiu do 0 para o 100, sacrificando-se. Mas como mudar? Como renovar? É fácil? Ninguém disse que é fácil. Ninguém falou que é fácil. Encarnar é fácil, gente. Deixa esses meninados chegar aos 58 anos. Para ver como é que a junta já não dá mais conta de fazer grande coisa. Que aquela caminhada que você fazia na Praia do Morro de 3 quilômetros, você fazia em 40 minutos, meia hora, 40 minutos. Meia hora. Contando que eu sou baixinha, tá? Perna curta. Hoje, 3 quilômetros em 1 hora e olhe lá, caminhando. O corpo não responde mais com tanta vivacidade quando a gente está em 20. Mas mudar exige sacrifício? Muito. Viver exige sacrifício? Muito. Olha o que Kardec fala para nós no Livro dos Espíritos, pergunta, questão 662. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Para imolar-se, viver é imolar-se, para sacrificar é preciso ter vontade. O desejo, como teve desejo Maria de Magdala, de mudar o rumo da prosa, quebrar o círculo vicioso. Lembra lá que Humberto de Campos falou que ela recebia propostas para de novo cair em pecado? E ela resistiu bravamente? Ela quebrou o círculo vicioso. A prática do bem simples e infatigável pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto com ação edificante interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado, e mais nobre amparo, luz e apoio, segundo a lei de auxílio. A neurociência está mostrando isso, a neuroplasticidade está mostrando isso, a capacidade que nós temos de modificar o nosso comportamento através do nosso pensamento, quebrando o ciclo vicioso e indo para o ciclo virtuoso, que é sentir, pensar e agir. Sentir no bem, pensar no bem, agir no bem. Sentir para a saúde, pensar em saúde e viver saudavelmente. Isso é questão de vontade, de desejo. Só que, via de regra, nós escamoteamos os nossos desejos. Não, depois eu vejo. Lembra da segunda-feira? Lembra que a dieta sempre é segunda-feira? Não, segunda eu começo. Depois eu vejo, a gente procrastina. Né? É preciso que a gente saia desse círculo, que a gente vive, desse ciclo vicioso que nós vivemos, dessa zona de conforto, porque sacrificar e imolar-se é a gente sair da nossa zona de conforto. Né? 919, de O Livro dos Espíritos. Qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida? É resistir à atração do mal. É resistir. É a pergunta lá, é a fala lá de Maria de Madalena. Sozinha e humilde, resistindo às investidas. Como? Um sábio da antiguidade falou, disse: conheça-te a ti mesmo. Aí olha só o que Santo Agostinho fala para a gente.
Kardec pergunta, Santo Agostinho responde. Aí Kardec, ele era um perguntador oficial, né? Não adiantava só uma pergunta, não. Às vezes ele desdobrava. E essa 919 ele desdobrou. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Ok, a gente sabe, desde a época lá do templo de Delfos, atribuída a Sócrates. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de conseguir? Eu sei que eu preciso me conhecer, mas como eu faço isso? Qual o meio que eu faço para eu me conhecer melhor? Olha o que Santo Agostinho traz para nós. Leia, chega em casa, vai lá no Kardecpédia, quem não tem Livro dos Espíritos, e pega essa pergunta. Ali tem uma receita de bolo. É uma receita de bolo que Santo Agostinho traz para nós. Fazei como eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar, para de mim se queixar. Foi assim que cheguei, só que tem mais coisas, tá? Isso aqui eu só coloquei a parte para a gente refletir. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Isso é autoconhecimento. Se a gente passasse por esse processo, falado em 1857, falado há 657 anos antes de Cristo, com Sócrates, se a gente tivesse passado e fosse em nós educado, se nós fôssemos educados para isso, hoje nós não teríamos esse quadro social e mundial que nós estamos vivendo hoje. Nós estaríamos muito melhor, porque eu veria em mim o que eu não quero fazer para o outro. Então eu não vou fazer para a Sofia aquilo que eu não quero que ela faça comigo. Então eu não faço. Só que nós não temos essa lógica, porque não fomos educados para isso. Nós temos que ser imediatistas, assim, né? O mundo capitalista, o mundo louco que a gente está vivendo, de cobrança, 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 celeridade. Na fortaleza da sua fé, continua Humberto de Campos, a ex-pecadora abandonou o vale, afastando-se de suas choupanas misérrimas, através de estradas ásperas. A peregrinação lhe foi difícil e angustiosa. Para satisfazer aos seus intentos, recorreu à caridade, sofreu penosas humilhações, submeteu-se ao sacrifício. Observando as feridas postulentas que substituíam sua antiga beleza, alegrava-se em conhecer que seu espírito não tinha motivos para lamentações. Jesus a esperava e sua alma era fiel. Ela foi integralmente acolhida pelo Cristo. E aqui começou o seu processo de cura. Só o amor é capaz de curar a alma para sempre. E quem lembra do final dessa narrativa, em que ela percebe essas cores violáceas na pele, substituindo a beleza de outrora por uma pele violácea, já contaminada pela lepra, à época assim chamava, hoje hanseníase, ela percebendo o seu corpo dobrar-se de dor e alçando a nova vida espiritual, quem a esperava do outro lado? Dizendo para ela: venha Maria, você atravessou a porta estreita, eu te espero. E a recebeu num abraço afetuoso, porque o amor cura. E Maria começou a ser curada quando entrou ao umbral da casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, e lá, sem censura, sem condenação, foi acolhida por Jesus de Nazaré, que a conhecia. E só o amor cura.
Não existe outra cura para a humanidade, para a sociedade, que não seja o amor. Amai como eu vos amei. E é esse amor crístico que precisamos, para curar primeiro as nossas feridas. Aquelas feridas que brotam na alma e que persistem ainda. Talvez não mais como manchas violáceas no corpo, como foi de Maria de Magdala, mas como manchas na alma que não permitem um olhar mais misericordioso para o próximo e para o outro. Não mais com as manchas no corpo, escondendo a beleza física de outrora, mas como marcas profundas de seres egóicos que ainda somos. Mas tal qual Maria alcançou o umbral da porta de Pedro, nós também podemos alçar o portal das portas do nosso coração e dizer para o Cristo: cura-me, Senhor. Certo dia, um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor e a paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão e o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida, além assim, o renascer. Morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. Eu sei, nós sabemos que um dia ele vai voltar. E nos mesmos campos procurar o que plantou. Vai ficar feliz com o que de bom nasceu? Chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar. Fazer nascer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar, quando ele aqui chegar. Que Jesus possa nos abençoar, agora e sempre. Bom, o que dizer? Apenas refletirmos, sobre essa reflexão maravilhosa que a Alba nos trouxe, porque somos todos Maria de Magdala. E então agora nós vamos fazer a nossa prece e depois teremos o passe, Para quem não sabe, quem está vendo pela primeira vez, o passe é uma transfusão de energia. E para quem ainda está vindo pela primeira vez, é uma sala onde fica na penumbra, tem as cadeiras, tem o passista que fica em frente da pessoa, e a pessoa pode então, tomar uma posição para receber essas energias. Tá bom, gente? É só isso. O passe é uma complementação para quem ainda deseja receber algo individualizado. Tá bom? Então vamos agora fechar os nossos olhos, elevar-nos mais uma vez, buscando acomodar os nossos corações, buscando trazer à nossa tela mental a figura meiga e amorosa de Jesus de Nazaré, que nesta noite Ele visita os nossos corações, que nesse instante Ele de braços longos, afetuosos, nos convida a estar com Ele, porque Ele nos diz nesse instante
que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que a gente possa, então, entender esse convite do Cristo, entender a necessidade do autoconhecimento, pois assim poderemos fazer escolhas melhores na nossa caminhada. E ao deitarmos, podemos fazer como Santo Agostinho nos recomenda, fazer uma varredura no nosso dia, do acordar até o deitar-se, para ver como nos comportamos neste dia e orar a Ele, Jesus, que se Ele nos der a oportunidade de mais um dia, que eu vá ser melhor do que fui hoje. Que a paz de Jesus permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.